Bom, pessoal, então vamos agora estudar as derivadas de produtos e quocientes de funções. Por que a gente vai fazer isso, né? Por que a gente vai analisar as derivadas do produto e do quociente de funções? Tá? A gente pode começar dizendo o seguinte: se a gente souber derivar um quociente de funções, a gente vai poder derivar funções racionais, né? Que são dadas através do quociente de polinômios. Então, um exemplo de função racional é a função x² mais 7x mais 10 sobre x² mais 4. É um quociente de dois polinômios. Nós já sabemos derivar polinômios, portanto, se eu souber calcular a derivada de um quociente de polinômios, eu vou calcular a derivada de uma função racional. Nós temos outras aplicações. Por exemplo, em breve veremos como calcular as derivadas do seno e do cosseno. E se soubermos derivar o quociente dessas duas funções, a gente vai poder calcular as derivadas da tangente e da cotangente. Por quê? Porque elas são dadas em função de seno e cosseno através de uma divisão. Seno sobre cosseno é a tangente de x, cosseno sobre seno é a cotangente. Tá? Também a secante e a cossecante são obtidas através de uma divisão. Por exemplo, o inverso do cosseno é a secante, o inverso do seno é a cossecante. Tá? Então, vamos começar com alguns fatos importantes. Primeiro, a derivada do produto de f e g não é o produto das derivadas de f e de g. Tá? A derivada do quociente de f e de g não é o quociente das derivadas de f e de g. Por exemplo, se eu considerar a função x², que é o produto de x por x, eu sei que a derivada de x² é 2x. Nós já vimos isso. E, portanto, é diferente do produto das derivadas de x, que é dado por 1 vezes 1, certo? Então, feito esse esclarecimento, vamos passar ao teorema principal dessa seção. Então, o teorema que diz que se f e g são duas funções diferenciáveis em x, a derivada de f vezes g é f' vezes g mais f vezes g'. Tá? Ou seja, a derivada do produto de duas funções é o produto da derivada da primeira pela segunda, somado com a primeira função vezes a derivada da segunda. E a derivada do quociente de f por g é f' vezes g menos f vezes g' sobre g². Tá? Então, vocês notem que existe uma certa semelhança entre as duas fórmulas de derivação aqui, Claro que a diferença principal é que na segunda eu tenho que dividir pelo quadrado do denominador. E além disso, existe uma diferença de sinal aqui, no numerador, certo? Então, a gente vai usar essas duas fórmulas muitas vezes. Tá? Ainda nós temos uma terceira fórmula que vai ser útil em algumas situações, que é um caso particular do item B, em que f vale 1. A derivada de 1 sobre g de x é dada por menos g' de x sobre g de x². Então, por exemplo, se eu for calcular a derivada da secante de x, a derivada da secante é a derivada do inverso do cosseno. Se eu souber calcular a derivada do cosseno, eu calculo a derivada da secante usando esse item C que está aqui. Certo? Tá? Notem também que o item C ele é obtido a partir do item B fazendo f igual a 1. A derivada de 1 desaparece. Aqui temos menos g' de x sobre g². E, portanto, o item C é consequência direta do item B. Tá? Então, antes de provar o teorema acima, a gente vai aplicar os itens A e B em alguns exemplos. E o item C, como eu disse, vai ser usado no futuro para derivarmos algumas funções trigonométricas, entre outras coisas. Certo? Então, vamos considerar aqui um primeiro exemplo em que a gente vai derivar o produto de dois polinômios. Tá? Então, seja a função h de x dada por x² mais 8 vezes x³ menos 11x. Tá? Vocês notem que ela pode ser reescrita como f vezes g, onde f é x² mais 8 e g é x³ menos 11x. Então, aplicando o item A do teorema da lâmina anterior, a gente tem que a derivada de f vezes g é f' vezes g mais f vezes g'. Portanto, a derivada de x² mais 8 vezes x³ menos 11x vai ser o quê? Vai ser a derivada de f
né, da primeira função, que é 2x, né, a derivada de x ao quadrado mais 8 é 2x, vezes a segunda função, x ao cubo menos 11x, mais a primeira função, f, x ao quadrado mais 8, vezes a derivada de g, né, a derivada da segunda função, que é 3x ao quadrado menos 11. Tá? Então, esse daqui foi a derivação. A gente pode agora simplificar, né, a expressão obtida, né, efetuando os produtos e reorganizando os termos. Então, a gente vai chegar, né, aonde? Né? 2x vezes x ao cubo dá 2x na quarta potência. 2x vezes menos 11x dá menos 22x ao quadrado. X ao quadrado vezes 3x ao quadrado dá 3x na quarta potência. X ao quadrado vezes menos 11 dá menos 11x ao quadrado. 8 vezes 3x ao quadrado dá 24x ao quadrado. 8 vezes menos 11 dá menos 88. E aí a gente vai combinar aqui os termos de mesmo grau, né? Então, 2x na quarta potência mais 3x na quarta potência vai dar 5x na quarta potência. Menos 22 menos 11 mais 24, né, o que? Menos 33 mais 24 dá menos 9x ao quadrado. E ainda temos o termo independente, menos 88. Certo? Próximo exemplo, né? Vamos então derivar uma função racional, como prometido, a derivada de 3x sobre 8 mais 5x. Tá? Então, isso é a derivada de um quociente de f por g, onde f vale 3x, g vale 8 mais 5x. Então, aplicando o item B do nosso teorema, né, nós sabemos que a derivada de f sobre g vale f' vg menos f vg' sobre g ao quadrado. Certo? Então, né, fazendo aqui a substituição, né, nós temos que no lugar de f' eu ponho a derivada de 3x, que é 3. No lugar de g eu ponho 8 mais 5x. Tá? No lugar de f aqui eu ponho 3x. No lugar de g' eu ponho 5, que é a derivada de 8 mais 5x. Tudo isso é dividido pelo quadrado do denominador. Tá? 8 mais 5x, tudo isso elevado ao quadrado. Certo? E aí, efetuando o produto, eu tenho 24 mais 15x menos 15x. E isso é igual a 24 sobre 8 mais 5x ao quadrado. Então, o exemplo anterior ele nos mostra que a derivada de uma função racional é também uma função racional. Tá? Então, exemplo. Né? Vamos fazer mais um exemplo. A derivada de x ao quadrado mais 7x mais 10 sobre x ao quadrado mais 4 é igual à derivada de f sobre g, onde f é a função de cima, o numerador, x ao quadrado mais 7x mais 10, g é a função de baixo, denominador, x ao quadrado mais 4. Então, mais uma vez aplicando, né, o item B do nosso teorema, a gente tem que a derivada do quociente é dado por esta fórmula. E aí, substituindo, né, no lugar de f' eu ponho 2x mais 7, que é a derivada de f, vezes g, está aqui, menos f, x ao quadrado mais 7x mais 10, vezes a derivada de g, que é 2x, sobre x ao quadrado mais 4, tudo isso elevado ao quadrado. Tá? Então, aqui 2x vezes x ao quadrado mais 4, mais 7 vezes x ao quadrado mais 4, fazendo aqui, distribuindo o produto, né, com bastante cuidado, menos, né, distribuindo 2x aqui, nós vamos ter 2x ao cubo, mais 14x ao quadrado, mais 20x, né? E aqui, então, nós temos 2x ao cubo, mais 8x, mais 7x ao quadrado, mais 28, menos, né, trocando o sinal de todo mundo aqui, até que no último passo a gente tem o quê? Né? A gente tem 7x ao quadrado menos 14x ao quadrado, né? Os termos de grau 2 se juntam aqui. Os termos lineares, né? 8x menos 20x é menos 12x. E nós temos também o 28 que está aqui. Tá? Então, notem que a derivação em si, ela corre nesse passo aqui. Daqui para baixo é só reescrever, né, a função de maneira a termos uma expressão mais simples ao final. Certo?
Então a gente vai finalizar esse vídeo, né, com uma prova da derivação do produto, certo? A gente vai usar essas duas fórmulas várias vezes ainda ao longo do nosso curso, né? Então aqui a gente está usando só com polinômios basicamente, né, derivando funções racionais, mas daqui a pouco a gente vai ter funções trigonométricas, funções exponenciais, logarítmicas, e quando nós tivermos o produto dessas funções ou quociente de funções desse tipo, essas duas fórmulas dessa nossa aula de agora vão ser extremamente úteis. Então a gente vai finalizar esse vídeo com a prova, né, da fórmula de derivação do produto, com a dedução dela. Né? A prova da fórmula de derivação do quociente segue ideias bem parecidas, não vou fazer aqui. E então, só uma observação de que o argumento na próxima lâmina é bem longo, né? Relativamente longo, mas todos os passos são simples, passos simples, certo? Então, a gente vai deduzir essa fórmula usando a definição da derivada, né? Em um artifício que logo vai ficar claro aqui, somar e subtrair uma mesma quantidade, tá? Já vai ficar claro por que isso é importante. Vai fazer aparecer as derivadas de f e de g, juntamente com as funções f e g. Então, a derivada do produto é o limite, né, desta função aqui avaliada em x mais h. Então, f avaliado em x mais h vezes g avaliado em x mais h menos f vezes g. Tá? Então, essa é a definição de derivada. Temos que calcular esse limite de alguma maneira. Certo? E aqui que a gente vai usar, então, o artifício de somar e subtrair essa quantidade. Tá? Então, se eu subtrair fx mais h vezes g de x e somar fx mais h vezes g de x, eu permaneço com a mesma quantidade aqui, tá? Porque eu estou somando e subtraindo a mesma coisa. E só que isso me permite, num segundo passo, olha só, colocar fx mais h em evidência, aqui na primeira parte, fazendo aparecer gx mais h menos gx, tá? Isso aqui já me lembra a derivada de g. E aqui, na segunda parte, eu ponho g de x em evidência, fazendo aparecer fxh menos fx. Tá? Isso me lembra a derivada de f, né? E vai ser quando eu dividir por h e tomar o limite. Então, agora, né, eu divido essa soma aqui, né, essa fração aqui em duas frações, tá? Eu posso fazer isso, né? E o que acontece, né? O fx mais h, quando eu tomo o limite h tendendo a zero, isso converge para f de x. Tá? Então aqui eu estou fazendo um passo a mais para deixar bem claro o que vai acontecer. Então eu vou dividir o limite desse produto aqui num produto de limites. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu não tenho uma dependência em h, então eu simplesmente faço g de x ir para fora do símbolo de limite. Tá? E aí sim, agora sim eu posso dizer que esse limite vale f de x, quando h vai para zero. Aqui aparece a derivada de g, por definição a derivada de g. Aqui a derivada de f. E finalmente eu tenho, né, a minha expressão final, que é f de x vezes g' de x mais g de x vezes f' de x. Tá? Então com isso a gente termina aqui a dedução da fórmula de derivação do produto. Então é isso, pessoal. Obrigado pela sua atenção. Tá? Esse é o final do nosso vídeo sobre derivadas de produtos e quocientes.